todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá qual horário que você vai ver essa videoaula. Mas hoje vamos continuar falando sobre filosofia antiga. E hoje vamos falar sobre Platão. Platão, que seu nome de batismo era Aristócles. Aí vocês ficam, por que que ele era chamado de Platão, então? Porque Platão vem de Platão, que é ombros largos, uma pessoa muito robusta. Aristócles, ele tinha participado do exército, participou da Guerra do Peloponeso, então ele era uma pessoa ligada a esporte. Então, por isso, Platão. Nasceu em Atenas, é de uma família influente, onde sua mãe era parente de Solon, que era um político famoso da época. O nome certo não é político, mas era uma pessoa influente da área do governo. Ele inicialmente era entusiasta da democracia, porque ele pegou essa parte da democracia de Atenas, mas ele só foi entusiasta da democracia até a morte de Sócrates. Tanto é que depois disso ele aparece com a ideia dele de que as cidades-estados deveriam ser governadas por uma monarquia, que o rei deveria ser um rei filósofo e que o Estado teria que cuidar de toda a população e escolher o que é que cada pessoa da população seria. Por exemplo, eu sou forte, então eu posso ir para o exército. E assim vai. Ou seja, o Estado mandaria na vida dos cidadãos. Inspirado em Parmênides, Pitágoras e principalmente Sócrates. Tanto é que ele transcreveu os diálogos de Sócrates. A gente tem que lembrar, porque assim, Sócrates não deixou nada escrito, como eu falei na aula anterior. E Platão, ele transcreveu tudo, todos os diálogos de Sócrates. Porém, a gente não tem certeza, a gente não pode afirmar que tudo que Platão escreveu, que ele diz que é de Sócrates, realmente foi Sócrates que disse. Até porque Sócrates não deixou nada escrito, então não tem como ter essa certeza. Então, vamos continuando. Conseguiu superar a filosofia de seu mestre e fundou a Academia de Atenas. Enquanto Sócrates ele ensinava nas ágoras, Platão ele fundou um local específico para o ensinamento das suas teorias. E por falar em teoria, né, vamos falar sobre o dualismo platônico, ou a teoria das ideias. Essa teoria das ideias encontra-se na obra Timeu, que é a síntese do ponto central da filosofia platônica. Porque Platão bateu muito nessa tecla da teoria das ideias, do mundo inteligível e do mundo sensível. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, sobre esses dois mundos. Mas vamos destrinchar mais um pouquinho aqui nessa videoaula. Então, o mundo sensível, o que seria? O mundo sensível são as coisas materiais. É aquilo que a gente pode ver, que a gente pode sentir, que a gente pode pegar, pode comer, essas coisas, pode ouvir. Ou seja, esse mundo sensível, ele está ligado aos 5 sentidos, aos nossos 5 sentidos: o tato, o olfato, o paladar e a visão, e a audição. Então, nós percebemos essas coisas materiais, percebemos o mundo sensível, né, através dos nossos sentidos. Porém, os nossos sentidos, eles são falhos. Aí vocês pensam, como assim eles são falhos? Para você entender isso, vamos explicar agora o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Então, o mundo inteligível é o mundo da sabedoria. Ou seja, lá as coisas elas só existem em essência. É como se o mundo... Gente, isso é um pouco viajado.
Mas vamos lá. É como se o mundo fosse dividido nesses dois. O mundo sensível, que é o mundo material, e o mundo da sabedoria, o mundo inteligível, que é onde as coisas existem como ideias perfeitas. São as essências e os conceitos das coisas que no plano sensível são coisas materiais. Então, eu coloquei um exemplo para ficar mais fácil também, mas tentando trazer mais para o vocabulário da gente, é isso. O mundo sensível e o mundo inteligível, basicamente é isso. E esse mundo inteligível, ele é acessado apenas através do intelecto. Ou seja, é como se nesse mundo sensível que a gente vê, que a gente pega, que a gente ouve, fosse tudo falho. As coisas existem, mas não é um conhecimento verdadeiro. Não é algo real. Quer dizer, real é, né? Mas não é algo certo, não é algo verdadeiro. Enquanto as coisas que existem no mundo inteligível, no mundo das ideias, é algo perfeito. É algo que é o certo, é o verdadeiro, é o conhecimento verdadeiro. Entendeu? Enquanto para Sócrates o conhecimento verdadeiro a gente ia chegar através do diálogo, né? Para fazer a pessoa perceber que ela era ignorante e que quanto mais a gente tentava correr para entender, a gente não entendia. E o conhecimento verdadeiro viria através disso, de aceitar que somos ignorantes. E já para Platão, não. Platão bebe muito de Heráclito e Parmênides, perdão, com essa questão das coisas de, por exemplo, tudo é uno ou tudo é mutável. Tudo é uno no mundo inteligível, porque são essências, enquanto tudo é mutável nas coisas sensíveis, no mundo sensível, porque aquilo é uma representação, mas não é a representação certa, é uma representação falha do que existe no mundo das ideias. Eu vou mostrar um exemplo para ficar mais fácil. Olha aí, ó. Mas como é que se... Antes de mostrar o exemplo. Não, vou mostrar logo o exemplo. Não, vou falar sobre isso logo. E depois eu mostro o exemplo. Eu até coloquei um GIF aqui. Porque vocês sabem que eu gosto muito desses GIFs. E de coisas engraçadas e memes. Então, mas como é que se deu a formação desses dois mundos? De início, só existia o mundo das ideias. Ou seja, o mundo inteligível, onde as coisas existem em essências, as coisas são verdadeiras, né? Então tudo era perfeito, as coisas estavam em essência e em conceitos lá no mundo inteligível. Mas aí chegou o Demiurgo, e o que danado é Demiurgo, professora? Demiurgo seria o deus fabricante do universo. E esse deus, ele é pura inteligência. É um ser supremo, é um cara fodástico que chega e assim, não é tipo Deus que a gente conhece hoje e nem nada do tipo, não. É só o ser que fez a criação. Só que essa criação, mesmo ele sendo pura inteligência, sendo o ser supremo que trouxe as coisas do mundo inteligível para o mundo sensível, a criação dele foi imperfeita. Porque o que a gente tem no mundo sensível são apenas cópias falhas daqueles conceitos que são perfeitos. Eu realmente espero que vocês estejam entendendo, porque é um pouco confuso assim, sabe? Mas é porque com slide é muito ruim, mas se tivesse como fazer um mapa mental, eu vou bolar isso depois, né? Entre mundo sensível e mundo inteligível. Mas mundo sensível e mundo inteligível é basicamente isso. Inteligível, mundo das ideias, tudo era perfeito, conceito e essência. Enquanto no mundo sensível é as coisas materiais, o que nós temos aqui, e tudo é imperfeito, tudo é falho. Eu, eu espero que vocês não estejam assim, tá? Sério.
Eu realmente espero que vocês não estejam assim, que nem Nazaré confusa. Mas vamos para o exemplo agora. Olha aí. E eu vou explicar com o mito da caverna, porque aí eu já falo tudo de uma vez. Então vamos lá. Eu acho que vocês conhecem, né? O mito da caverna, a alegoria da caverna, que encontra-se no livro A República, né? Do nosso querido Aristóteles, vulgo Platão. Então, vamos lá. Para quem não conhece, o mito da caverna consiste mais ou menos em prisioneiros que sempre viveram na caverna, que nasceram e viveram na caverna. E lá eles só viam as sombras das coisas que tinham fora da caverna, ou as sombras deles. Enquanto as coisas aconteciam lá fora da caverna, o mundo continuava normal, eles estavam lá presos. Mas aí um prisioneiro, ele consegue fugir e vai embora, né? Claro, ele vai ficar? Não, ele vai embora e chega até o mundo real, né? Que é o fora da caverna. Então, quando ele chega lá, ele se depara que tudo aquilo que eles viam dentro da caverna, não era o certo, né? Então, vamos fazer um paralelo agora com o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível seria o mundo dentro da caverna, que é onde esses prisioneiros, eles viam as coisas de forma turva, de forma deturpada, viam apenas sombras e essas coisas. Enquanto o mundo real é o mundo fora da caverna. O mundo inteligível, o mundo das ideias, seria o mundo fora da caverna. E esse mundo fora da caverna, o mundo inteligível, só seria alcançado através do intelecto, através da razão. Ficou claro com esse exemplo? Eu acho que ficou mais fácil para entender com esse exemplo. Se não ficou, se ficou alguma dúvida, só deixar nos comentários. Então, vamos falar agora sobre a teoria platônica da reminiscência. Mas, professora, o que é isso? Vamos lá, calma. Porque assim, como é que do nada a gente tá no mundo da... Porque assim, nosso espírito, né, nossa alma estaria antes da gente nascer no mundo inteligível. Então, se ela vai migrar para o mundo sensível, por que a gente não lembra de nada do mundo inteligível? Calma que eu vou lhe explicar agora. Então, quando a nossa alma ela sai, ela migra do mundo inteligível para o mundo sensível e fixa-se no nosso corpo, ela esquece de tudo que ela viveu e de tudo que ela sabe do mundo inteligível. Aí você pensa, nossa, que negócio doido, que bagunça. Não era mais fácil lembrar? Era, mas não é. A gente não... Enfim, é uma teoria, né? Vamos fazer o quê? Nada, a gente só aceita essa teoria. Então, vamos continuar. Então, se ela esquece tudo, será que tem uma possibilidade dela voltar a lembrar? Tem, a partir do tempo. Com o passar do tempo, a nossa alma ela vai relembrando dessas coisas que foram vividas no mundo inteligível. Mas como é que ela lembra? Através do uso da razão. Gente, lembra que tudo isso, todas essas teorias, elas giram em torno da razão. Eu realmente espero que vocês estejam entendendo isso. Eu estou bem preocupada, mas tudo bem. Aí, já que existia a preocupação de chegar ao conhecimento verdadeiro, como se daria isso segundo Platão? Então, vamos lá. Já que onde a gente vive é um local que tá tudo errado, né? Querendo ou não. Não é representação verdadeira, são coisas falhas. Então, se pensar por esse lado, não faz sentido, né? O meme aqui já tá fazendo alfinetando. Mas vamos lá. A gente chegaria ao conhecimento verdadeiro através do intelecto, como eu falei, da abstração racional, ou seja, a gente iria
esquecer entre aspas, né? Mas abstrair as imperfeições desse mundo que a gente vive, do mundo sensível. E tentaria focar mais nos conceitos, na essência, nas ideias. E através disso, de tentar esquecer a matéria, de tentar esquecer essas imperfeições do mundo sensível, que nós chegaríamos a ter acesso ao mundo inteligível, ao mundo das ideias. E eu amei esse meme, né? Porque já diz tudo. E Aristóteles aí, ó, alfinetando Platão. Até porque Platão é um exemplo de fala e não resolve, com o seu idealismo barato e filosófico. Senti a alfinetada daqui? Senti, mas vamos continuar, né? Vamos para, acho que já é as questões agora. E vamos para as questões agora, né? Enem 2012. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Olha aí, ó, mais uma vez ele mostrando que a razão é o objeto, é algo certo para se chegar ao conhecimento, enquanto a razão não. Então, vamos continuar. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então, lemos aí tudo. Tem um negócio aqui embaixo, né? Que eu esqueci o nome, mas vamos continuar. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias, de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Vamos lá. Então, antes de vocês ouvirem a resposta, que tal vocês pararem um pouquinho o vídeo, dar pause, tenta responder sozinho, tenta fazer um paralelo com o que eu falei, com o que a questão pede, e vamos tentar, né, organizar as ideias e tentar responder só. Depois que tentar responder só, respondeu? Acha que é tal letra? Beleza, então vamos esperar a explicação. E aí, deram pause já no vídeo? Brincadeira, vamos continuar. Então, vamos para as alternativas. Não, vamos logo explicar a questão, né? Quando ele fala... Não, vamos para logo para as alternativas, porque aí eu explico e é isso aí. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Atendo-se à posição de Parmênides em que razão e sensação são inseparáveis, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. E aí, galera, o que é que vocês acham? Então, vamos lá começar a destrinchar cada letra até chegar na alternativa certa. Vamos começar pela letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre essas duas? Gente, não. Porque, lógico que tinha uma diferença entre a razão e a sensação. Mas um abismo? Não, né? Então, letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando os conhecimentos a ele? Gente, não. E tem até aqui no texto. Vê só, deixa eu achar aqui. Estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Quem é o primeiro? Objeto racional. E o segundo, objeto sensível. Ou seja, o objeto racional, ele seria mais importante, seria superior ao
objeto sensível. Então, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles, tá erradíssimo. Eita, não era isso não que eu ia botar, não. Peraí. Tá falso. A letra A também tá falsa. Mas vamos continuar. Letra C. Atendo-se à posição de que Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Parmênides falou sobre isso, minha gente, aqui no texto. Porque eu não vi. Assim, né? Quando ele fala de Parmênides, de que era o objeto de conhecimento, é um objeto de razão e não de sensação. Ele está dizendo alguma coisa sobre eles serem inseparáveis. Caso vocês não estejam vendo, eu vou riscar aqui de outra cor agora. Que é para Parmênides. Vou riscar o nome Parmênides. Essa cor ficou péssima. Deixa eu tentar de novo aqui com outra cor. Com esse verde aqui. Parmênides. O objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Mas ele não fala de que eles são inseparáveis. Então, letra C tá falsa. Vamos para a letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Pelo que eu risquei aqui de amarelo, já dá para achar a resposta, não dá? Então, a resposta certa é a letra D. Ficou lindo esse risco, maravilhoso. Coordenação motora 10. Então, não precisa nem explicar, né, gente? Porque eu já marquei aqui de amarelo, falando, né, sobre o objeto racional. Inclusive, até quando eu risquei o de Parmênides, né, que está falando sobre o objeto de conhecimento, de razão, né? É um objeto de razão e não de sensação. Quando eu falei lá no início do slide, que eu falei sobre isso, eu falei sobre que Platão tinha se inspirado em Parmênides, né? Então, resposta é a letra D. Então, vamos ver porque que a letra E está errada, né? Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Primeiro que Parmênides não disse isso, né? Deixa eu aqui pegar outra cor. Parmênides não disse isso. Ficou horrível isso daqui. Peraí, minha gente. Calma. Coordenação motora aqui é muito ruim. Sensação é superior à razão. Parmênides não disse isso. Tá ali em cima, tá aqui em cima, tá? O que Parmênides disse. Então, por favor. Vamos agora para a próxima questão, que ainda tem mais uma questãozinha. Unimate 2010. Vamos lá. O processo que leva à formação dos conceitos não nasce da experiência. Não se formula a ideia de cavalo observando muitos cavalos. É a alma que conhece as coisas, recuperando a lembrança. Conhecer é recordar. O filósofo que defendeu essa tese chama-se... Pô, gente, essa questão aqui... não tem nem o que falar, né? Platão, deixa eu até botar aqui. Que, inclusive, essa questão, ela retoma o que eu falei sobre os conceitos. Quando eu falei sobre a teoria da reminiscência, de que a alma, ela se lembra de tudo o que ela viveu no mundo inteligível. Depois que ela se fixa no corpo, né? Ela esquece, no mundo sensível ela esquece, mas depois, com o passar do tempo, ela vai se lembrando. Ela vai recordando das coisas que tinham lá no mundo inteligível.
e isso seria possível através da razão. Então, por hoje é só isso. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Curte, envia para os amigos que vão fazer Enem. E é isso. Obrigada, por assistirem até o final. E a próxima aula vamos falar sobre política na visão de Platão. E é isso. Obrigada, galera.